Minha mãe me conta que quando ela ficou grávida de mim, ela teve um diagnóstico. Eu não lembro agora o nome da enfermidade, mas era um diagnóstico fatalístico. Que ou precisava ter um aborto, Meu ou ela Deus. correria um risco de vida. E foi nesse momento que uma colega de trabalho, que hoje está com o senhor, que é a Dilza, chamou ela para um culto. E nesse culto estava pregando, não me lembro agora o nome do pastor. E ele pregava sobre o filho pródigo naquele Uhum. culto, e ele falava coisas e dizia: ó, aqui tem uma jovem, tá assim, 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 assim. Vai, contou a vida ali. Contou a vida dela todinha, ela com raiva, lá, quem falou de mim pro pastor deve ter sido a Dilza, que ela não gostava de igreja, né? Ah, olha. E Deus ele fez uma promessa sobre quem estava no ventre dela, que sou eu, né? E, e aí naquele dia foi o dia da entrega dela para Jesus. E aí ela começou a caminhada na fé, né? Era uma mãe solteira, na época tinha esses desafios daquele Uhum. tempo, né? E começou a caminhada dela com E Jesus. se lançou de coração, Ian, no Sim, caso. totalmente. E aí Coisa boa. vivemos esse milagre, tanto eu quanto ela viveu, tá viva, glória a Deus, minha mãe é a Joana, Joana Uhum. Dark, e eu também tô aqui para a glória de Deus. Não conheci meu pai biológico, né? Uhum. Então, a gente passou muitos processos nesse período de infância, né? Uhum. Uma vida bastante difícil, moramos em roça, moramos em olaria, né? Já eu voltava da escola, ajudava minha mãe a fazer carvão, Olha aí. né? Depois da aula. Então, moramos no período da olaria, aí eu estudava mais à tardezinha, porque cedo vinha o carro de boi, trazia o pó de mico, eu ajudava ela a fazer os tijolos. Então, de manhã, fazia os tijolos, eu na época aguentava fazer uma forma só, ela fazia de três, ia colocando na pista e aquilo ficava secando o dia todo no sol, à tarde recolhia e ia pro forno para carregar os caminhões. Uhum. E aí passamos esses períodos, né? Depois, quando nós viemos pro interior de São Paulo, aí ela conseguiu um trabalho na área de enfermagem, que era uma área que ela não era formada, mas ela trabalhou muitos anos, né, dentro Uhum. do hospital, então ela, Tinha a- experiência. sem experiência, tinha só experiência, né, não Assim. tinha O currículo. Não, não a tinha a formação. formação, Uhum. isso. Então, aí depois ela aí trabalhou um tempo, e ali foi onde eu fui crescendo, e eu me lembro o dia que eu escolhi que eu queria ser um cantor, né, Hum. foi o dia que eu fui num show do Matos Nascimento. Ah. Matos Nascimento. Foi no show do Matos Nascimento, eu vi Lembra a ele, cidade que era? lembro, Limeira. Ah. E eu fui lá no Limeirão, São Matos, Paulo, né? interior de São São Paulo. Paulo, e o Matos Nascimento cantou aquele dia Aquela voz lindamente, dele, aquele meu meu Deus. pai da glória, né? Preso eu vivia em angústia e solidão. E eu Nossa. comecei a ouvi-lo, a Lindo. tentar imitá-lo, né? Eu Uhum. nada não. E ficava tentando. Aí eu pedia pra cantar na igreja, pra cantar as músicas do Matos, Sim, olha aí que lindo. tentando imitar ele cantar. E começou assim que a minha identidade começou a se formar dentro desse universo de música. E eu sempre Sim. apaixonado por música. Eu era aquele menino que ficava batucando a bateria, Uhum. batendo na corda da guitarra do guitarrista, atrapalhando todo mundo da música na igreja lá depois do culto, né? E aí, eu fui, o Senhor foi me trazendo esse desejo, eu fui construindo isso muito devagar, né? Isso foi acontecendo muito devagar. Comecei a escrever músicas e, de repente, quando eu vi, a coisa começou a acontecer. As minhas composições chegaram primeiro que eu, né? Que a voz. Uhum. E depois veio a voz. E aí nós estamos aqui hoje no. Mas até esse processo de chegar na MK, como foi? Na MK Music. Cara. Então, foi por causa das composições. Eu conheci um amigo, eu digo que é o mais precioso de Ah, todos o os amigos, tecladista. José Godoy, esse aí. Ele foi a chave de Deus assim para minha vida, Uhum. né? Ele tinha um estúdio e eu fui conhecer esse estúdio porque na época eu tinha um amigo antigo também que chama Moisés e nós gravamos assim uma coisa caseira, meio sertanejo, né? Isso eu acho que tem até na internet. Marcos e Moisés. Meu nome é Marcos Lucas Valentim da Silva. Foi quando eu gravei Vai Passar. Eu fui o primeiro cara Essa a eu não gravar. sabia, Eu essa eu fui o não primeiro sabia. cara a gravar Vai Passar, né? Que é Ah, a minha composição, sim. com o Moisés, como dupla Marcos e Moisés. Isso era dupla quando começou, então? A gente fez uma coisa mais caseira, uma coisa Ah, mais tá. simples ali, que a gente gostava de cantar. O Moisés cantava, ele cantava com os irmãos dele, chamava Irmãos Taborda. Ah, Eles vieram do Paraná, né? E eles cantavam juntos e tal. E nessa época, o Moisés, que era um amigo pessoal, a gente começou a cantar e ali a gente fez. Aí, quando eu conheci o Josué no estúdio, eu não sabia que ele era o produtor da música Faz um Milagre em Mim. ah, sim. E eu comecei a escrever músicas em 1999. Foi quando eu comecei a escrever. Escrevi Arca da Fé, que Uhum. um amigo, que é o Bispo Elias, é um amigo até hoje, gravou a primeira vez. Depois o William Nascimento Isso. gravou. Uhum.
E eu fui escrevendo, e escrevi muita coisa ruim, né? As pessoas às vezes vê a gente já no estágio pronto e deduz que a gente sempre foi assim. É. Virou o momento, mas não sabe da história. Não sabe, É, né? Então sim. deduz que você sempre teve pronto, e isso não é verdade, né? Então é um processo que acontece muito. Persistente, né, pastor? Tem que ter Nossa. persistência. Eu ouvi uma frase, um dos meus filhos, o João, que me falou essa frase, se não me engano, foi o criador do Facebook. Ele falou que nós precisamos ter a liberdade de fracassar. Porque nenhum sucesso Que forte. acontece antes do fracasso. Não vai ter ninguém que você vai ver que deu certo que não tenha dado errado. É verdade. Você pode ver isso na Bíblia, Uhum. você pode ver isso na vida cotidiana. Eu falo que a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela não esconde, por exemplo. Jesus não pediu, falou assim para Mateus, por favor, não escreve a parte que Pedro afunda, não. Só Uau. escreve a parte que ele anda sobre as Uhum. águas, né? O Espírito Santo não disse para Davi, Davi, tira aquela sua história, deixa só a do gigante, as boas aí. Sim. Então, a Bíblia, o próprio Jesus não, né, através do Espírito Santo, não impediu os escritores dos evangelhos de escreverem um momento em que Jesus pensa na possibilidade de desistir, É verdade. né, na humanidade dele. Eu costumo falar, tudo que Jesus fez, isso é uma visão minha, tá? Eu não quero fazer, como é que chama? Heresia. Aham. Mas é uma visão minha que tudo que Jesus fez, ele não fez como Deus. Ele fez como homem. Veja, Moisés abriu o mar. Foi como Deus? Foi como homem. É. Eliseu ressuscitou pessoas. Foi como Deus? Foi como homem. Uhum. Então eu não acredito que houve nenhum momento em que Jesus... E o único momento que ele fala como Deus é quando ele diz sobre a sua capacidade de perdoar. É a única hora que Eu ele acho não muito pode... interessante essa sua analogia, a questão de perdão, você falando em certos momentos que nenhum daqueles que realmente Jesus falou vai em paz ou algo assim. Ah, sim. Essa frase eu amei. Eu estava É. conversando hoje.